Hoje a gente vai ter uma live, né, Pan? Finalmente a gente vai falar sobre isso aqui em público, que já tem tempo que a gente não fala. É verdade. Mas a gente vai poder conversar sobre isso, as pessoas vão poder entender um pouquinho como é que tudo aconteceu, né? Uhum. Mas, enfim, é como eu sempre faço, já te falei, né? E a gente já conversou sobre isso também. A gente espera um pouquinho, mas enquanto isso, a gente já vai se apresentando. Mas antes de me apresentar, eu sempre deixo aquele recadinho para aquele pessoal que ajuda a gente aí fora, né? Muitas pessoas, aliás, contigo também. Se você quiser depois dar um recadinho para eles em inglês, é bom. Porque essa live depois vai ficar gravada lá no YouTube. E o pessoal que quer saber, quer entender, pelo menos a gente dá um oizinho na língua deles para eles entenderem que a gente está ligado, que a gente está aceitando todas as dicas. É um pessoal bem bacana, tanto do teu lado quanto do meu, então acho que isso e a gente vai aprendendo junto, né? Acho que isso é muito importante. Verdade. Então, vamos lá. I would like to say thank you for you all. I appreciate your support here tonight. My guest is Pamela. Pamela is my long-term friend of mine. Mm-hmm. And she's a typical mother as well. And her son was diagnosed with ASD last year, 2020. Mm-hmm. And since that day, we used to talk practically every day about the process, the advice, so tips, whatever. It has been too how do I say, inspiring to me, because she inspired me to do this project. She know that I need the necessity to talk about this process on internet, and I did this project to help families, because I do know how much stuff to us inside our house to getting some treatments and finding the right ways, whatever. Definitely, you are my muse. Thank you. And because she doesn't know some process, but she's so smart. She's so she enforced yourself. She do things. She tried to do things. She listened to advices and put in practice. This is the best things when you have some trouble with autism at home. Anyway, I think it's good to say it's so hot here today. Too much hot. I would like to say autism is not an easy thing. It's not easy, not at all. But I do say to families that we can handle it if the families is ready to that. But anyway, I will post this video on YouTube, and you can use subtitles to understand our conversation here. Thank you so much. See you next time. Pamela, if you can say something, stay tuned. In English first. I'd like to say thank you for everybody that you're watching this video, this live. I'd like to talk today about ASD, how the treatment works in United States, and make some comparisons between Brazil and United States. That's the goal of today. That's it. Thank you. Vamos lá. Eu vou me apresentar, acho que todo mundo aqui já conhece um pouco, mas quem não conhece, meu nome é Carla Chiar. Eu sou mãe atípica há 16 anos, né? É do Luiz Henrique, e eu estou sempre postando coisas aqui no projeto. Antes eu não tinha um projeto, mas aí eu comecei a me interessar em colocar os meus conselhos aqui, porque são muitos anos estudando, acho que chegou a hora de começar a colocar aqui. Eu já venho fazendo apoio a famílias há um tempo, e a Pamela faz parte desse projeto. Por quê? Porque ela é uma dessas famílias, né? E acho isso muito especial, e acabou que eu me empolguei tanto, assim, deixa eu fazer o projeto logo, deixa eu começar. E me empolguei mais ainda, porque eu estou estudando mais ainda, porque nós duas somos da área de informática, né? Muitos anos, eu um pouquinho mais do que ela, mas assim, eu também estou na área da educação, se é que a gente pode chamar de educação especial, porque agora tem tantos termos,
mas também estou na área da educação. E eu sou muito interessada nessas questões do autismo, obviamente, porque eu estou envolvida nela. Estou fazendo pós-graduações, sou aplicadora AVA, sou mediadora escolar, estou fazendo pedagogia agora, ou seja, não paro, porque eu sei o quanto é importante o estudo, eu aconselho muitas famílias a estudarem, ainda que não queiram trabalhar com isso, mas poder entender os processos, né? E é muito importante, né? Porque a gente sabe que no fundo, quem fica mesmo com a carga pesada é sempre a família, carga pesada entre aspas, tá, gente? Porque o filho não é carga pesada, mas o trabalho é. O trabalho realmente traz da gente, né? Puxa da gente muito, muito esforço. A gente precisa realmente entender, conhecer, estudar, perguntar, comparar, né? E hoje a gente vai justamente falar sobre isso, né? Sobre essas comparações de tratamento, como isso acontece, que é melhor, que é pior, se é que existe melhor ou pior, né? Mas enfim, Pamela, se apresente aqui. Tá, então vamos lá. Meu nome é Pamela. Atualmente eu moro nos Estados Unidos. Fazem aproximadamente 5 anos que a minha família se mudou aqui pro país, né? O intuito da nossa mudança não foi o tratamento do autismo no meu filho, né? Inclusive, eu descobri e tive o diagnóstico aqui nos Estados Unidos. Eu tive outros motivos pessoais pelo qual a gente se mudou para os Estados Unidos. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje como é que funciona o tratamento aqui, quais são as experiências que eu estou tendo com meu filho aqui, trazer um pouco mais de informação, porque quem está no Brasil já sabe como é que funciona o tratamento. Em um outro país, principalmente aqui, que é um país de referência, né, para o tratamento do autismo, né? A minha formação, ela é de TI, como a Carla falou, mas hoje o objetivo não é falar sobre a minha formação, e sim me apresentar a vocês como mãe. É o que eu quero ser para vocês hoje. Eu sou a mãe do Arthur, o meu filho, ele foi diagnosticado com TEA aos 5 anos de idade, e eu vou compartilhar com vocês como é que funciona o tratamento, como eu já disse, né? Antes de começar a falar sobre o tratamento em si, eu gostaria de trazer algumas curiosidades, né? Principalmente para a nomenclatura. No Brasil, utilizamos muito a nomenclatura de TEA, né? E se você pegar o TEA e escrever ali no teu tradutor, você vai ver que o tradutor, se você não tiver um contexto, escrever a palavra solta ali, você vai ver que vai aparecer chá. O que é isso? É chá? Né? É chá de camomila, de erva doce? O que é esse té aí? Né? E para quem não sabe, já chegando agora na live, TEA é uma abreviação para transtorno do espectro. Chamamos a comunidade só de autista, ou falamos que a pessoa tem autismo apenas, né? Mas isso que significa TEA, para quem não sabe, esteja também chegando na live agora. A curiosidade que eu quero trazer é que nos Estados Unidos, TEA Um minuto, antes da gente falar, para a gente não esquecer que a gente tem que fazer a descrição, porque a gente tem algumas pessoas que podem ter dificuldades visuais e não estão vendo a gente, e a gente passou direto nisso, porque não é o costume, né? A gente já tem que passar a acostumar, porque tem outras deficiências, a gente tem que ficar realmente de olho nisso, né? Eu sou branca, não estou usando óculos agora, mas eu uso para leitura, meu cabelo é médio, corte médio, castanho grisalho, olhos castanhos, deixa eu ver o que mais que eu posso falar aqui. Estou numa sala onde tem um quadro ao fundo, claro, e, bom, acho que é isso que eu posso falar de mim aqui nesse momento, e a gente está conversando a respeito de autismo e tratamento nos Estados Unidos, do que a gente sabe aqui como mãe atípica. Vai, Pamela, tenta se descrever aí um pouquinho. Então, vamos lá, isso é novo, então vamos ver se eu tiro nota 10. É novo para todo mundo, é novo para todo mundo. Então, vamos lá. Bom, a minha pele é branca, o meu cabelo é cacheado, nesse momento está escovadíssimo para apresentar a live para vocês. Estou utilizando uma blusa preta, estou dentro do meu quarto e eu tenho um quadro ao fundo, né? Então, essa é a minha descrição para vocês, tá? Então, tá. Eu acho assim, deixa eu só te dar deixa eu falar uma coisa muito importante.
até para as pessoas entenderem por que a gente está fazendo esse paralelo de... Depois a gente começa a falar, você já começa a me dizer como é que foi a sua chegada. Na realidade, a sua chegada no diagnóstico, né? Porque isso já é um tempo, né? Porque quando o ator foi para aí, você não sabia que ele tinha autismo, né? Ele era muito novinho, não tinha nem como você ainda reparar, né? Primeiro filho, tem isso também, né? Então, assim, tem uma série de fatores, né? E é bom que as pessoas entendam que aqui não é para a gente falar o que é melhor, o que é pior, é fazer as comparações e entender o que a gente pode trazer de bom de cada lugar, porque nós temos isso. E que o mais importante, o terapeuta, né, aquele que trabalha contigo diretamente, eu que faço orientação parental, ou qualquer outra pessoa que está ali junto contigo, ela vai te dar um caminho. Ela vai estar ali tratando o seu filho e te dando um caminho. Mas quem fica com o filho, a maior parte do tempo, é a família, são os pais, é dentro de casa. Então, assim, não dá para você desassociar, estar na terapia, estar fazendo tratamento, em casa não faz. Quer dizer, eu preciso aprender para aplicar em casa, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer e a gente precisa aplicar o tempo todo, porque eles aprendem muito rápido e tudo que isso que é feito na primeira infância reflete muito na vida adulta. E a gente precisa, como em qualquer educação, mas a atípica mais ainda, porque a gente sabe o quanto é mais raro, né, encontrar tratamentos quando a gente já está na adolescência e adulto. Então, esse é o ponto. Que na primeira infância a gente precisa dar muito foco no tratamento, que é no tratamento do transtorno, diretamente no transtorno, no comportamento. Porque quando você trabalha isso, você consegue mexer em várias outras habilidades da criança, que vai se tornar um adolescente, que vai se tornar um adulto. Então, assim, acho que é isso que a gente tem que focar muito, né? Toda a família, não exatamente nessa live a gente vai falar sobre isso, mas nessa live a gente vai fazer esses comparativos e trazer o que é bom. Né? Não é reclamar do que a gente tem de ruim, porque também não vai adiantar nada. Ficar reclamando, vai ficar patinando na lama, a gente não resolve, tá bom? Pamela, me fala, como é que você conseguiu chegar no diagnóstico? O que você viu de diferente? Onde o primeiro lugar que você procurou, ou a primeira pessoa que te deu uma luz, ó, isso pode ser autismo? Ou você se ligou nisso? Na verdade, eu me liguei, tá? Mas eu também percebi, porque toda vez que você vai a um consultório pediátrico aqui, eles te dão um questionário para que você preencha e que antes da consulta ou durante a consulta você pontue o que o seu filho está atingindo com relação aos marcos do desenvolvimento dele para aquela idade. E aí, conforme eu ia às consultas do pediatra, eu fui percebendo que o meu filho, ele não estava acompanhando os marcos previstos que existiam naquele questionário. E quando eu via o resultado, porque o próprio pai, ele marca e depois ele começa a contar, ó, para pergunta 1, vale tantos pontos, para pergunta 2 vale tantos pontos. E no final eu vi que o meu filho ele estava cada vez mais atrasado. Então, o pediatra ele percebia esse atraso, bolamos algumas possibilidades para intervir. A primeira foi matricular ele numa escola, pensamos que poderia ser um dos fatores do atraso que mais me chamou a atenção foi a linguagem, tá? E eu acreditei que fosse a mudança de país, porque o meu filho, a gente falava em português no Brasil. Quando a gente chegou aqui, nós começamos a utilizar o inglês no dia a dia do meu filho. Então, começou a ser desenho, a escola, na rua, né? E eu queria que ele estivesse inserido no idioma, né? Então, eu acreditei que a fusão das duas linguagens na cabeça dele ao mesmo tempo estava fazendo ele se confundir a ponto dele não conseguir falar. Então, eu esperei muito tempo aqui até chegar para a médica, porque a médica em momento nenhum chegou para mim e falou: o seu filho pode ter autismo. E a médica, ela não falou. O que ela se preocupou quando meu filho tinha uns 3 anos foi matricular ele,
e eu vou aprofundar mais sobre esse assunto aí com vocês durante a live, no tratamento. Então, para ela não importava o diagnóstico, importava que ele estava atrasado em uma ou mais áreas com relação à comparação dos marcos do desenvolvimento para a idade dele, e ela falou, vamos começar o tratamento, mãezinha, porque o seu filho ele vai entrar na idade escolar, ele vai chegar na escola atrasado e você não quer isso para o seu filho, certo? Então, foi o que a gente fez. Nós começamos as intervenções antes mesmo de ter o diagnóstico. Uhum. Que aí eu já entro, que já é uma diferença aqui no Brasil, porque a gente já leva no pediatra, a maioria deles não está preparado, né? Então, assim, eles falam que tem um atraso, né? E muitas das vezes falam assim, calma, mãezinha, isso vai melhorar. Isso aconteceu comigo há 16 anos atrás, tá? Aí fez um monte de exame, enfim, só para ter uma comparação, será, né? E assim, quando me pediram para ir ao neuropediatra, ela não titubeou. Ela falou, ele tem autismo. Aí eu falei assim, eu já tomei um susto, porque eu não estava esperando isso, né? Então, assim, depois eu procurei outros profissionais. Olha a diferença. Então, assim, eu acho que assim, a intervenção mesmo em si é diferente, porque eles já vão fazendo a intervenção antes mesmo de saber, porque se teve qualquer tipo de... Na curva do desenvolvimento, qualquer diferença, eles já vão fazer. Não, peraí, então vamos trabalhar o que aqui está... Isso, pediatra. A gente não está falando do neuropediatra, está falando do pediatra. Vamos lá, continua. Exatamente, foi o pediatra do meu filho que me fez um encaminhamento para a gente poder começar as intervenções, tá? Demorou tempo para a gente começar as intervenções, tá? Eu fiquei mais ou menos aí uns 4, 5 meses na fila de espera. Então, não é porque o meu filho foi diagnosticado com atraso que o tratamento começou assim, né? E mesmo assim, a pediatra falando que ele tinha um atraso no desenvolvimento, ela entrou em contato com uma equipe, tá? E essa equipe foi avaliar o meu filho para tirar as próprias conclusões e dizer se ele estaria inserido no programa ou não. E o legal que a experiência que eu tive, que na época, como eu falei para vocês, que eu matriculei o meu filho num daycare, que é uma creche em português, né? No qual ele passava o dia inteiro e essa equipe foi até nós. Eu não precisei me deslocar, ir para um consultório, não. Eles foram até nós, conversaram comigo, conversaram com o Arthur, me pediram para sair da sala, conversaram com o Arthur junto às professoras quando eu não estava próximo para saber como era o comportamento do meu filho. E aí, no mesmo dia, eles olharam para mim e falaram, mãezinha, o seu filho foi aprovado. Ele vai participar do nosso programa porque ele precisa de intervenção. E mais uma vez espera, até eles levantarem qual era a equipe multidisciplinar que ia ser responsável pelas intervenções do meu filho, demorou aí mais ou menos uns 2 meses, tá? Isso é igual aqui no Brasil, tá? Isso não é diferente, não. É um pouquinho mais difícil, mas a espera, ela é sempre assim mesmo, tá? Em qualquer lugar, até porque a gente tem que procurar o profissional. No seu caso, olha como é diferente. O Estado interviu. Né, de alguma forma, né? Eu não digo o Estado mesmo assim, mas assim, a própria organização de saúde interviu e falou assim, ó, peraí, você precisa desse pessoal aqui. Então, esse pessoal foi até você e resolveu. A gente aqui é mais difícil, a gente tem que procurar a equipe. Ou a gente junta uma equipe nossa, que a gente fala assim, opa, essa aqui é a minha equipe, ou você vai para uma clínica onde ela tem equipe e você se integra lá. Né? Você. Muitas das vezes não tem essa indicação, não. Até porque aqui a gente tem poucos lugares que tem intervenção ABA, que é diferente também daí, mas a gente vai chegar lá. Continua. Então, vamos lá. Então, voltando, eles viram o meu filho, né, aprovaram, e aí nós entramos novamente numa fila de espera, no qual eles estavam lá selecionando os profissionais, a equipe multidisciplinar que ia trabalhar com o meu filho. A equipe multidisciplinar que trabalhou com meu filho foi basicamente composta por um fono, que aqui eles chamam de speech, né? Foi um terapeuta ocupacional, que aqui a sigla é ao contrário, já é uma curiosidade que eu tenho para trazer. Não é OT, não é TO, é OT,
é OT em inglês, né? E também um professor de cuidados especiais, que aqui eles chamam de Special Needs, que foi o que iria fazer parte do time. E também a mãe. Eu fazia parte do time. Então, a cada 4 meses, 5 meses, nós fazíamos uma reunião para falar sobre os objetivos, né? Que em inglês eles falam os goals, as metas que a gente tinha para atingir com relação àqueles marcos do desenvolvimento do meu filho que foram constatados com atraso para a idade dele, né? Durante a intervenção. E eu fazia parte do time, eu dizia que se eu achava que estava legal, se eu queria que trabalhasse desse jeito. Tinha vezes que eu batia o martelo e falava, não, meu filho, ele precisa saber direção, eu preciso falar com ele, ele precisa quer saber o que é em cima, embaixo, lado e para o outro. Então, a gente vai caminhar por esse lado na intervenção. Então, eu fazia parte do time também. E também eu tinha orientação para trabalhar com meu filho em casa, né? Por quê? Porque por fazer parte do time, eu também tenho que fazer o papel, mesmo não sendo terapeuta, na intervenção do meu filho. E aí, a Carla está aí se ela quiser abrir um parêntese e quiser mostrar a importância dos pais no tratamento do filho, é sensacional. Não sei se você quer falar alguma coisa. Porque assim, tá aí mais uma diferença, tá? Lá, eles botam os pais para participar dos objetivos, né, alcançados. Aqui a gente mal participa. Né? Isso é muito novo, na realidade está começando agora. Poucos terapeutas aqui falam assim, mãezinha, vem cá, o que a gente acha mais importante trabalhar? Não, eles trabalham, e depois falam, estamos trabalhando isso quando fala. Então, assim, quando a pessoa tem um preparo melhor, né, que já é preparado melhor, que tem lá os cursos especializados em ABA, em SPIT, seja o que for, né, TIT, e tantos outros procedimentos, né, que a gente tem aqui, porque a aba, na realidade, tem essa questão de você ficar sempre anotando, vendo o progresso, dizendo se a criança progrediu ou não, no que ela progrediu, o que ela não está progredindo, o que ela está fazendo. Então, assim, eu acho que uma falha também, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também é o treinamento parental. Porque se os pais não sabem lidar com isso em casa, porque a maioria não sabe, principalmente quando recebe logo o diagnóstico, aí não sabe mesmo. Porque a gente conhece o nosso filho, né? A gente sabe o que ele gosta, o que ele quer e tal. E a gente acaba misturando o que é personalidade com o que é o transtorno do comportamento. Isso é muito comum as pessoas fazerem isso, né? Então, assim, e os pais precisam estar... eu acho que eu vou te dizer, é o pulo do gato. E você sabe a diferença que teve antes e depois de você ter algum treinamento. E olha aqui, e isso também é uma falha porque não tem esse treinamento direto para pais, assim, é muito difícil até você encontrar isso especificamente porque você foca no tratamento da criança, e muitas das vezes a gente acaba esquecendo que dentro de casa a gente precisa muito, mas muito demais, porque é a gente que passa pelos sufocos, é a gente que sabe ali quando a criança não está comendo, tu lembra quando, isso aí foi muito interessante, quando você começou a produzir alimento novo que ele não queria comer, o que a gente fez, o que eu disse para você que te dei de conselho, o que você fez, que não necessariamente precisa ser o que eu disse, mas pode ser no mesmo caminho. Então, é isso. O treinamento parental não é para te deixar dependente do terapeuta, não é isso. É para te dar uma visão diferente para que você mesmo possa ter essas ferramentas e trabalhar em casa. E faz uma diferença de 0 a 100. Porque, assim, uma outra pessoa observando o que você fez, e não é fazendo crítica, porque para fazer crítica tem um monte. Isso é para fazer uma observação e dar uma ajuda, uma colaboração. Que tal você fazer desse jeito? Que é diferente de fazer, olha, você está fazendo errado. Olha os tons como são diferentes. Os tons para lidar com a criança também são diferentes. Porque o autista precisa ser treinado em tudo, do mais simples ao mais complexo. E isso muitas das vezes a gente esquece, né? Porque está tão dentro da gente, né, Pamela, fazer as coisas que a gente quer fazer, ainda mais a gente que é muito hiperativa, que a gente está muito proativa, a gente faz as coisas com muita facilidade, pensa rápido, a gente jamais vai imaginar que a gente tem esse papel tão fundamental. Mas para esse papel fundamental acontecer, a gente precisa ser treinado. Senão a gente lida num campo
do romantismo, assim, eu sou a mãe toda poderosa, maravilhosa, sei de tudo, eu sei de tudo sem estudar. E não é assim, não é assim que as coisas acontecem, né? A gente troca, eu e a Pamela, a gente troca sempre, né? Mas quando se está também no treinamento parental, é essa a ideia, se trocar, conversar, né? Sem medo de ser criticado, nada disso, porque até que se uma pessoa for um profissional de verdade, não vai te criticar. Vai entender o seu lado, porque cada família tem uma rotina diferente. E a gente precisa ser muito único em cada orientação, porque a orientação que vai caber para mim, muitas das vezes não vai caber para você. Mas, de alguma forma, eu vou entender como você funciona para fazer com que essa tua rotina com ele seja mais funcional ainda e que você consiga promover a evolução do seu filho, porque é esse sempre o foco, autonomia, evolução, porque muitas pessoas falam para mim, e eu mesma já cheguei a cair nessa armadilha, ele tem autismo, ele não consegue, se não for, consegue muito mais, porque assim eu ficava com peninha, o meu tom de voz, a minha maneira de fazer as coisas, então assim, isso que caiu muito de pau em você, né? Desculpa, mas assim, tomar com carinho, né? Com carinho, mas conversa muito. Por quê? Porque isso faz uma diferença enorme no entendimento deles. É assim, absurda. É absurda. Eu mesmo não acreditava lá 9 anos atrás, quando eu fui treinada, eu não acreditava, não levava fé, não. E hoje eu digo, nossa, se eu tivesse observado isso daqui, lá no início do treinamento, hoje não seria tão difícil lidar com essa situação específica, né? Que depois eu até posso falar um pouco a respeito disso, mas continue. Diga-me o que aconteceu com você depois que você começou com o treinamento parental e o que aconteceu antes. Que acho que essa comparação as pessoas precisam entender. Não é uma comparação de promover ninguém, porque na realidade não é o terapeuta que é promovido. Quem é promovido é a família. Porque a família que é beneficiada com isso. Quando a roda começa a girar, não é verdade? É verdade. Bom, eu vou falar a partir do momento que eu recebi o diagnóstico. Apesar de já desconfiar que meu filho ele tinha autismo, né? E quero até abrir um parênteses aqui, que aqui nos Estados Unidos, eu acho que eu falei no início da live, mas quem está agora e não sabe, no Brasil a gente usa o termo TEA, mas aqui é ASD, tá? Então, Autismo Spectrum Disorder. Exatamente, é totalmente diferente. Então, eu tenho que conversar com a minha pediatra falando o termo ASD, que é ASD, senão ela não sabe exatamente do que eu tô conversando. Então, quando você... Ela tenta, né? Ela tenta. Então, quando você recebe o diagnóstico, é como se colocasse uma venda ali nos seus olhos e você não sabe para onde você vai. Eu me senti num túnel, eu fico até emocionada quando eu falo no assunto. Num túnel ali, totalmente escuro, e eu não sabia o que fazer, para onde ir, entendeu? Eu sabia que eu tinha que fazer as intervenções, mas e aí, agora? E depois, como é que funciona? Eu já comecei a pensar, eu vou matricular ele nisso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e você começa a fazer planos que talvez não tenham fundamentos, né, para aquele momento que você está afobado, está aflorado e você não sabe o que fazer. E você quer resolver, né? Você quer resolver. Ao mesmo tempo, você está no luto, né, naquele luto que eu passei, eu acredito que você também passou, e eu não vou generalizar, mas acredito, né, que muitas mães, muitas famílias passam. Escondi, inclusive, o diagnóstico do meu filho no início. Hoje eu vejo que... Hoje eu falo abertamente sobre o assunto, me sinto feliz, lisonjeada e privilegiada por ter um filho com autismo. É claro que quando a gente está grávida, a gente não escolhe, agora esse aqui vai nascer com autismo, o outro não. Né? A gente não escolhe, mas é uma coisa que acontece e... Nem deseja, né? A gente não deseja e nem escolhe, é verdade. Exatamente. É uma coisa que acontece e se existe, a gente quer o melhor para o nosso filho, então bora correr atrás do tratamento, correr atrás do prejuízo e bora ser feliz. Essa é o recado que eu tenho para passar com relação a isso. E aí eu comecei a buscar... Mas isso não quer dizer que a gente não sofra. Entendeu? Porque muitas pessoas já falam para mim, você é insensível. Eu não sou insensível. Eu estou olhando de modo prático, porque eu tenho que ser prática. Porque se eu cair, não sou eu, se as famílias caírem numa de meu Deus, eu estou aqui isolado, buraco, sempre tem alguém que dá a mão. E eu sempre falei isso para você, eu vou falar mais uma vez em público.
Eu só solto a sua mão quando você souber caminhar sozinha. Você sabe disso. Então, eu solto definitivamente. Mas, assim, e tem sempre alguém que dá a mão pra gente. Como teve pra mim lá 9 anos atrás, tá tendo agora pra você. E é importante, porque a gente entra num buraco, a gente entra no que a gente chama de loop, que a gente não consegue sair. E a gente quer sair botando a criança em tudo quanto é canto, como se a gente conseguisse, de fato, a intervenção que a gente tanto acha que é necessária. Porque por falta de orientação, ou não é só uma questão de gastar dinheiro, mas é uma questão de você estar mal orientado, de você não estar indo para os lugares certos e estar perdendo tempo. Porque você poderia ter um tempo precioso, um tempo que não volta. É verdade. Tempo que não volta. Então, assim, essa orientação, ela é extremamente importante, não é fazendo propaganda, nada disso. É porque essa situação que você passou, N pessoas passam, inclusive eu passei lá atrás, quando meu filho foi diagnosticado com 2 anos, eu nem sabia o que fazer da minha vida. Bem... Quer dizer, e mais difícil ainda, porque aí você ainda teve um encaminhamento. Aqui a gente não tem um encaminhamento. Aqui a gente começou a ter isso, sei lá, de uns 5 anos para cá. Porque até então tinha escuro mesmo. E aí você perde tempo. É a hora que você perde tempo. Então, assim, eu acho muito importante, inclusive, você comentar de como você percebe, porque assim, o ABA em si é uma ciência, e essa ciência em si, ela é cara aqui no Brasil, fora do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Ela não é, ela é de graça na escola dos Estados Unidos, mas dentro da escola, né? E quando você traz isso para dentro de casa, porque não adianta fazer na escola e não fazer em casa, porque você não generaliza. Ou seja, a criança tende a fazer na escola e não fazer em casa e nem no ambiente social. Então, assim, ela precisa aprender em todos os ambientes para generalizar, né? Então, assim, é um tratamento que, se a gente for pensar mesmo para pagar 40 horas por semana, não é barato também nos Estados Unidos, não. Não é. Entendeu? Então, e a gente precisa aprender como lidar com isso. Então, uma das coisas que eu cheguei a comentar com você, que, aliás, de uma série, mas assim, do ensinar. Como se ensina? A criança fala, não fala, trabalha melhor com imagem, trabalha melhor com voz, entende melhor com a menor quantidade de palavras, ou você tem que fazer mais gestos, entendeu? Isso depende. Então, esses detalhes, o que trouxe para você mais facilidade para lidar com a Arthur, que a gente está só começando, mas o que você notou de diferença quando você entendeu como funciona, entre aspas, uma cabeça autista? Porque a cabeça autista ela é muito individual, mas como ela funciona, quando a gente começa a entender assim, tá indo por aqui, o que isso mudou em você? Primeiro que eu tive que ressignificar muito, mas muita coisa na minha vida. Muita coisa. Pra mim, chegar com uma criança, faz isso, faz aquilo, eu fui ver que com autista isso não funciona, né? Segundo que eu comecei a respeitar e a entender melhor o meu filho. Certos comportamentos que muitos de fora que não entendiam, ou até eu mesma pensava, aonde é que eu tô errando? O meu filho não tem esse comportamento que eu tenho a expectativa que ele tenha. E ele não estava tendo. E outras coisas, como a parte da seletividade alimentar, ou seja, ele não come tudo que eu ofereço para ele comer. Muitas coisas eu tive que ressignificar na minha vida para aprender a lidar com meu filho. Eu chamo isso de amor, né? Quando você ressignifica, repensa, revê tudo que você tem na sua cabeça em prol único, bem de uma única pessoa, isso é amor, isso é cuidado, isso é carinho, isso é coisa de família, coisa de mãe. Então, essa é a mensagem que eu tenho para passar para responder a sua pergunta. Porque a gente só aprende a ser mãe de verdade, totalmente, quando a gente é mãe de uma pessoa com autismo ou com algum transtorno, alguma deficiência. A gente aprende que a gente tem que respeitar o momento, a gente já não... Arroz, né, Pamela? Eu não entendi essa daqui. Ele só queria comer arroz. Arroz, mas entendeu? Então, assim, a gente não pode deixar. A gente não pode deixar, porque a seletividade alimentar, se ela começa, ela se enraiza. E ela chega a um ponto que você não consegue dar mais nada. Ele não quer aceitar mais nada, só aceita aquilo. Então, assim, isso fica muito, muito difícil. E outra, dificulta a sua vida social. Porque se você estiver aqui em um restaurante, em algum outro lugar, como é que você vai para um lugar que, por exemplo, se não tiver arroz? O que você vai dar para essa pessoa? Essa pessoa não vai, né?
não vai nem entrar, não vai nem conseguir ir, entendeu? Então, assim, e isso a gente precisa ensinar também, tudo, do comportamento mais simples ao mais sofisticado de ser ensinado. E eu te digo muito mais, é amor sim, mas eu vejo muitas pessoas falando de amor e tal, é aquele amor real, é aquele amor que se dedica, não é aquele amor bonito, romântico, bobinha, sabe? Que tira da gente a visão da realidade das coisas. A gente ama mesmo, e quem ama, cuida. É verdade. Né? E isso é uma das formas de cuidar, assim, entender qual é a dificuldade do outro. Inclusive, tem pessoas que não têm transtorno nenhum e que precisam de um cuidado mais sutil, né? Mais perto, né? E muitas das vezes não se observa, porque é falta de observação, né? E eu acho que o trabalho de educação ele é todo ligado a isso, é todo ligado à observação do outro. Hoje, né, de um tempo para cá, né, porque até então a gente sabe que a educação não tem uma história muito bonita lá para trás, não, mas de um tempo para cá a gente começou a ver de uma forma diferente, e acho que eu tenho um amor enorme por isso, porque eu vejo realmente, dentro da minha vida e da vida das pessoas, a diferença quando você presta atenção no outro e entende a necessidade do outro, né, a necessidade de poder entender o que você está falando, porque se ele não entende o que você está falando, ele não vai para frente nem para trás, ele vai achar engraçado, vai rir, ou simplesmente não vai dar a mínima para você e vai continuar fazendo o que está fazendo e está tudo certo. Para ele, está tudo certo. E chega desse negócio que está no mundo dele. O mundo dele não existe. O mundo dele é o mundo da gente, que é o mundo de todo mundo. A diferença é que ele entende diferente, né? E a gente precisa trabalhar essas questões. E voltando às questões dos Estados Unidos, né? Voltando à escola, eu gostaria muito que você falasse de como são aqueles relatórios. Olha, vou te falar, aquilo para mim é lindíssimo. Eu só cheguei em algo parecido aqui no Brasil, no sul do Brasil. Parecido. Porque assim, hoje, agora que as pessoas estão começando a prestar mais atenção, porque relatório para a gente é muito importante. E outra, né? Você tem os relatórios formais e você tem os informais, que é aquele que você faz em casa, que é toda aquela documentação, os vídeos, as fotos, as anotações que você pode fazer em qualquer lugar, pode fazer no caderninho, no computador, onde você quiser, para você poder lembrar as evoluções do que você está conseguindo na curva do crescimento dele, na curva do desenvolvimento dele. O que você está conseguindo, o que você não está conseguindo, o que você tem que trabalhar mais, né? Então, assim, essas anotações que a gente faz em casa são mais, assim, caseiras, né? Como o nome já diz, né? Mais simples, né? Agora, acho que vem do colégio, vou te falar, minha amiga, cada vez que eu leio aquilo, eu acho aquilo tão fantástico. Eu sinto vontade de dizer, pelo amor de Deus, traz isso para o Brasil que a gente precisa agora, entendeu? Mas fala aí, o que você acha cada vez que você lê aqueles relatórios? Primeiro que esses relatórios são fantásticos e são bíblias, né? Eles fazem anotação de como está o desenvolvimento da criança, qual é o objetivo, como anda o desenvolvimento, qual é a classificação numa métrica que eles utilizam aqui para dizer se ela está atingindo ou não com aquele objetivo, em resumo. E cada profissional transcreve para o relatório o que ele observou durante as intervenções. É por isso que eu já comecei brincando, nossa, é uma bíblia, né? Eles são gigantes. E ainda mais o detalhista, muito detalhista. Muito detalhista. Eles contam como é que foi que eles utilizaram um determinado método com a criança, eles descrevem que você parece que está lá, né? Você está lá vivenciando o que eles escreveram, né? Para dizer como é que a criança está fazendo para atingir aquele objetivo. E os relatórios, para eu mostrar para vocês, não é só pela escola também. A equipe multidisciplinar que atendeu o meu filho antes de ele entrar na escola também fazia um relatório desse, que aqui nos Estados Unidos nós chamamos de IEP, que em inglês é IEP, a sigla, né? Que é um relatório individualizado para aquela criança. Porque a criança autista... É chamado de plano de ensino. Exatamente. A criança, ela é única. Então, cada criança tem o seu objetivo a ser alcançado, né? E tem o seu relatório individual. Então, é um para cada criança. Se eles tiverem 12 crianças dentro de uma sala de aula, é um relatório para cada um. Isso é sensacional. Teria que ser assim. A recomendação é essa. Mas, infelizmente, aqui não acontece. Aqui a gente tem um documento proforme
Poucas das vezes as escolas têm um plano de ensino individualizado, que plano de ensino, PI, aqui já é PI. Esse plano de ensino individualizado, ele deveria de ser exatamente como você... vamos dizer que não seja no detalhismo do que você recebe. É um detalhe, assim, eu vou te falar, é impressionante. Eu adorei. Né? E toda vez que eu leio, eu falo assim, meu Deus, que delícia isso daqui ler. Porque você sabe exatamente o que está acontecendo, o que foi alcançado, o que não conseguiu. Por exemplo, né, o que eu vi lá, vou dar só um exemplo. A criança está conseguindo pegar no lápis e fazer movimentos? Sim, não. Quais movimentos? Esse. Chega a esse nível de detalhe. Chega a esse nível de detalhe, entendeu? A criança senta, a criança presta atenção, a criança se alimenta. Olha, e ela se alimenta sozinha, ela depende de alguém. Então, esse nível de detalhe, né, parece ser assim, muito... Nossa, para que isso tudo? É necessário, sim. E essa diferença do PEI, qual o nome que você falou que eu esqueci agora? É OIP? IEP, IP. IEP, é verdade. Muda totalmente. Então, assim, mas que na realidade a gente resume e traduz como plano de ensino individual. Esse plano de ensino individual, ele deveria ser sempre, a partir de uma pessoa tem um diagnóstico, seja qual o diagnóstico for, ele já tem que ter esse plano de ensino individualizado, ele tem que ter essa visão. Infelizmente, aqui a gente não tem desse jeito. Estamos caminhando para isso, eu espero que um dia tenha. Mas não tem, né? Então, isso é uma das coisas que eu sinto muita falta. Eu gostaria de ter tido com meu filho quando foi mais jovem. Gostaria mesmo. E todas as pessoas que passam por mim, que me perguntam, eu falo sempre, isso é necessário, isso é muito necessário, né? Tão necessário quanto saber lidar com isso em casa, porque nós também tivemos situações que a gente teve que ensinar dentro de casa, né? E que eles estão muito mais preparados do que a gente também nesse sentido, né? Mas é lógico. Eu vou até fazer uma indicação de livro chamado Outra Sintonia, para poder entender que, mais na frente também eu falo mais sobre isso. Esse livro, ele fala da história do autismo, do primeiro caso diagnosticado até os tempos atuais, mas de uma forma assim, jornalística, bem detalhista, explicando como é que aconteceu. Então, historicamente, né, os Estados Unidos está mais preparado, muito mais preparado que a gente, para poder lidar com o autismo, né? E uma outra diferença muito importante é que aqui no Brasil, a maioria das clínicas que utilizam o ABA como ciência, ainda é muito ligada à psicologia. Não que isso esteja errado ou certo, não é isso, não entra nessa questão. A questão é que fica muito restrito. E nos Estados Unidos é mais ligado à educação, é mais ligado à escola, é mais ligado à pedagoga, aquelas pessoas que estão ali lidando com a criança 6, 7 horas, porque as crianças ficam praticamente o dia inteiro dentro de escola. Exato. Então, assim, depois da terapia, não é isso? Ou às vezes concomitante. Mas, assim, mais tempo na escola. Então, isso é uma diferença fundamental, né? Então, assim, que eu imagino que a gente precisa ter aqui também. Entra bem. Então, assim, e que faz uma diferença pra gente, né? Muita. Então, assim, isso é uma diferença bem significativa, tá? E, infelizmente, aqui ainda não é assim. Não sei se vai ser, mas deveria ser. Porque a escola precisa ter essa orientação e a escola pública precisa ter. Porque levando bem a sério isso, a escola que o Arthur está é pública. Sim, é pública. Então, assim, é sensacional. Eles dão todo o apoio para que a criança possa aprender. E, lógico, se eles dessem todo esse apoio e a Pamela dentro de casa não fizesse o que tinha que fazer, teria que fazer, porque ela sabe que é difícil, que realmente não é fácil, que quando as pessoas assim, ela tem treinamento, ela sabe tudo, é tudo muito fácil. Não é? Cada dia a gente mata um leão. Não, exatamente. Cada dia um leão diferente. Não tem essa, entendeu? Já consegui. Quando você acha que já conseguiu uma coisa, a criança muda de fase. Ou muda de faixa etária. E já te exige mais uma outra... Eu ia falar skill. Você fala que... Eu esqueci. Mas uma habilidade. Social então, skill? você precisa... Não, você mesmo, como pai e mãe, precisa desenvolver mais uma habilidade, que na minha cabeça veio skill, não veio habilidade. Você precisa de mais uma habilidade. E essa habilidade você vai desenvolvendo com o desenvolvimento da criança. É como qualquer educação, só que com muito mais cuidado, muito mais detalhes, muito mais prestando atenção que o que não faria mal, ou que não provocaria algum dano a uma criança neurotípica, a uma criança atípica provoca, né, o excesso de equipamentos eletrônicos, a falta de atenção nos detalhes na hora de explicar, de educar e por aí vai, que muda mesmo. Aí você, mas se eu não fizer? Olha, segura, porque quando chega no futuro, se você não fizer, você vai ver como vai ser complicado, porque a gente precisa mesmo, inclusive aí também tem a mesma dificuldade quando chega no adolescente, adulto,
se não tiver preparado de pequeno, quando chegar nessa época do adulto, adolescente, que já tem toda uma carga de modificações no corpo, hormonais, seja o que for, e mais o autismo, realmente é uma panela de pressão. Você está ali só guardando coisas e não trabalhando para quando chegar nessa época, você tem tanta coisa para trabalhar que fica difícil. Porque já não tem mais essa flexibilidade da idade para você poder trabalhar. E aí, eu te falo, tu imagina, vamos ver uma situação aqui. Pô. Eu acabei de ter o diagnóstico do meu filho, tá? Estou aqui no Brasil, acabei de ter o meu diagnóstico, aí eu estou vendo a live da Carla com a Pâmela. Opa, vou comprar minha passagem, vou me mudar para os Estados Unidos. O que tu acha? Então, se o meu objetivo fosse tratar apenas o diagnóstico do meu filho aqui, eu não me mudaria, tá? A razão pelo qual minha família se mudou foi outra. Tanto é que nós tivemos o diagnóstico aqui nos Estados Unidos. Primeiro que o sistema de saúde daqui é particular. A gente tem bastante coisa boa oferecida pública, né, como orgs, que dão alguns serviços, mas se você quiser aprofundar muito mais o tratamento do seu filho, você vai ter que procurar um local particular para fazer a terapia pós-escola, né? Porque a escola oferece tratamento, mas se você quiser aprofundar, é pós o horário de aula, né? Segundo que a fila de espera, né? Você também espera. Então, não é porque você se mudou para os Estados Unidos, uhul, agora meu filho vai ter aba a partir de amanhã. Não é. Você entra na fila de espera da instituição, eles vão analisar o seu filho para dizer como é que vai ser o tratamento. Então, não é um oba-oba, né? Terceiro, cada estado aqui no país trabalha de uma forma diferente. Então, o meu estado, que é o estado da Pensilvânia, trabalha de um jeito. Mas eu não sei como é que funciona o tratamento de um autista na Flórida, por exemplo. Ou tem um outro estado que é aqui próximo ao meu, que dizem que é o estado referência para tratamento de autismo, que é o estado de Massachusetts. Então, lá estão as escolas privadas, referências para tratamento de autistas, que quando eu vejo ou estudo sobre essas escolas, eu fico assim, maravilhada, de boca aberta. Só que mudar toda a minha estrutura, né, mudar com a minha família, já no Brasil já é difícil de estado, imagina aqui, entendeu? Então, tá bom assim, ele tá recebendo o tratamento, então vamos continuar onde eu estou. E tem um outro agravante que é a língua, né, gente? O autista, ele vai começar a aprender, a criança, o autista, quem seja, você tem um desafio da língua, você vai ter que aprender um novo idioma para que o seu filho, quando ele estiver aprendendo, já ok naquele idioma, ele já consegue participar melhor das intervenções. Então, eu não sei até que ponto vale a pena, né? Você mudar toda a sua vida só por conta do tratamento. Sim, isso precisa ser muito bem avaliado, analisado. Se vale a pena você mudar toda a sua vida para isso, até porque você vai chegar lá, você não vai ter tudo de graça, não vai ser oba-oba. O tratamento é caro em muitos lugares, né? Às vezes é distante, você precisa ter toda uma estrutura, né? Casa, carro, saber onde você está indo e tal. Se você tiver todo esse suporte e estrutura, tudo bem, pode ser bom. Né? E depende da idade. Depende da idade, porque se você for com uma criança que já está, mesmo que não seja alfabetizada, mas que já esteja acostumada a escutar só em português quando chega nesses lugares, pode ser, e já aconteceu, né, de pessoas com transtorno de autismo serem muito mais, entenderem outros idiomas muito mais fáceis, como meu filho aprende muito rápido o idioma, mas pode ser que não. Aí pode perder a regulação, aí pode ficar muito mais nervoso, aí pode não aprender mais nada, aí pode, inclusive, não evoluir. Pode, inclusive, ficar mais ainda difícil de trabalhar, porque já não vai querer, pode entrar em depressão. Tem tanta coisa que pode acontecer que precisa ser muito bem avaliado, né? E o objetivo, na realidade, da gente conversar muito aqui nessa live, primeiro é para mostrar o quanto os pais, em qualquer lugar do mundo, precisam estar preparados dentro de casa para lidar com o autismo. Precisa saber lidar, né?
Não é falar assim, não, é só educar, é só fazer. Não, existe uma diferença entre você ser severo e você dar limite. Existe uma diferença no tom de voz, na maneira de fazer. E isso faz toda uma diferença no futuro e na qualidade de vida dessa criança e da família. Que é isso que tem que ser o tempo todo observado. Porque a gente precisa, quando trabalha com famílias, a gente precisa entender que aquelas famílias precisam de qualidade de vida, que aquela pessoa ali precisa de qualidade de vida, que a gente não vai viver o tempo todo para poder dar esse apoio para nosso filho, porque a gente não sabe, a gente não tem, a gente não pode prever o que vai acontecer com a gente, então a gente tem que preparar sempre, visando que não vai ser criança sempre, que vai ser adulto, que precisa ser autônomo sim, coitadinho não. Coitadinho, tirou a roupa, tem que botar lá no cinto, coitadinho, deixa que a mamãe faz. Toda vez que você faz isso, você atrasa o seu filho. Aí você atrasa o neurotípico e o atípico. Mas vamos focar aqui no atípico. Né? Toda vez que você não vai conseguir, não conseguiu uma vez, você tenta na segunda. Se não deu certo, o método que você está usando para ensinar não está bom. Você já vai ter que mudar o seu método. Então a gente traz o foco para a gente, não como culpa, mas como forma de entender que a gente pode ensinar de uma maneira diferente e que o outro aprende de uma maneira diferente. A gente fica muito mais empático, a gente fica muito mais observador do comportamento do outro, né? E isso é muito importante para a gente enquanto cidadãos, seres humanos, e sobretudo como família, porque a gente começa a ver isso de uma forma muito, muito, muito diferente, e faz e outra, a questão do tratamento, né? Se é melhor nos Estados Unidos, tudo bem, historicamente, os Estados Unidos tem mesmo uma carga de conhecimento que a gente traz para cá, que é de onde vêm os estudos da gente, é onde eu estudo muito também, muitas pessoas estudam, porque é o que traz para a gente de maior conhecimento. Concordo 100%. Mas, por outro lado, sair que nem um doido, se mudando aqui porque lá é melhor, também não está certo. De qualquer maneira, sem planejamento. Não, de repente você consegue pegar, que eu acho que é o ideal. Quando você não pode, ou quando você já tem um planejamento melhor, você pegar todo esse conhecimento, se treinar e trazer para o país que você mora e tratar o seu filho que você vai conseguir do mesmo jeito. Exatamente. Né? Mas tem ainda uma vantagem, porque vai estar mais perto da família, tem essas coisas todas que a gente consegue manejar, né? Porque a gente precisa manejar isso tudo também, porque estar longe da família é muito difícil, né, Pan? Ainda mais quando a gente precisa, nesse momento é que a gente vê a Pan é uma excelente e dedicada mãe. É mesmo, concordo 100%. A minha melhor aluna, meu orgulho. Então, assim, a gente precisa trazer esse manejo, né, para dentro de casa. Que é a hora que... E olha que a gente vai passar, e você também vai. Como eu já passei, estou passando por outros, vou passar mais outros, por situações que a gente precisa realmente estar preparado, né? Porque o mundo não vai se preparar para a gente, esquece. É verdade. Esquece porque não vai. Eles vão melhorar algumas situações, a gente vai ter mais acessibilidade, alguns direitos, seja o que for, mas a gente tem que estar preparado, a gente tem que preparar esse indivíduo também para isso. Então, assim, como a Pamela falou, e eu reforço, não é que eu não aconselhe ir, se você pode ir, se você tem condição de ir, se você tem um suporte para te segurar, trabalho, enfim, vá. Vá porque realmente é outra história. É realmente um tratamento totalmente diferente, maravilhoso, que as clínicas aqui no Brasil são raras as que têm um relatório tão detalhado como o que eu vejo da escola pública de lá, que realmente é uma coisa linda, é ótimo de se ver. E a gente que é mãe atípica, que trabalha com isso, que está perto das famílias sempre, isso traz pra gente muito conforto, quando a gente vê, opa, legal, tá bem acompanhada, aqui eu não preciso mexer, eu preciso trabalhar em outras áreas, então isso é muito melhor. Isso facilita muito mais, né? E não só isso, a gente consegue puxar desse relatório coisas para trabalhar dentro de casa, porque aí orienta a gente. Quando você não sabe, você está num buraco negro, você não sabe o que está acontecendo. Como é que você vai puxar o que, da onde você pode trabalhar? Aí você vai trabalhar coisas diferentes, então não vai estar olhando para o mesmo caminho. Exato. Né? E tudo que não é coerente, você pode ter certeza que vai ter problema para ensinar para uma criança com autismo. Tem que ter coerência. Se um fala que sim, o outro fala que não, ele sempre vai que vale mais a pena. Entendeu? Sempre vai ser assim. Que também seria com a gente, né? Mas a gente tem freio, né? A gente tem aquele freiozinho. Então, assim, isso é muito importante. Nós estamos juntos, filha. Isso é muito bom, é bom. Mesmo de longe, a gente dá aquele apoio. Eu acho que a família serve para isso mesmo. A gente tem que dar apoio, tem que dar suporte. Que as famílias que estejam escutando entendam
que não é fácil a rotina de quem tem um filho com autismo, nunca foi, nunca vai ser, né? E é o que eu falei mesmo agora há pouco, quando a gente começou, que eu falei em inglês, eu vou repetir, não é fácil, né? A gente passa por momentos de dificuldades das mais variadas, né? Altos e baixos, a gente tem o nosso emocional, a gente também sente, né? Não é porque a gente é forte, inteligente, ativa, papapá, que a gente não sofre. A gente sofre, a gente pensa, a gente tem dias bons, dias ruins. Verdade. Mas o mais importante é a gente sentir que a gente tem, quando a gente tem um apoio, quando a gente tem o apoio do marido, quando a gente tem o apoio da família, isso dá uma força, não dá, Pan? Dá. Isso dá uma vontade de fazer mais. Dá. E isso faz a gente ir para frente, pensar melhor, pensar em outros objetivos, tentar mudar coisas dentro de casa que vão trazer benefícios para essa criança, que hoje é uma criança, amanhã é um adulto. Então, assim, gente, é muito, muito, muito importante. Infelizmente, tem muitos casos de mães que aqui no Brasil, além de não terem tido treinamento, também tem um tratamento deficitário e estão tendo sérios problemas com os filhos adolescentes, com agressividade, com desregulação. Então, isso tudo poderia ter sido trabalhado quando era criança. Então, essa importância de se ver com esse olhar mais atento a essa criança, para que se trabalhe todas essas questões de saber esperar, de dizer não e aceitar, de trabalhar a frustração, porque a gente passa por frustração todo dia. Então, ele vai passar também, a gente não tem como proteger. Super proteção, a gente tem que riscar da nossa lista, né? Autonomia a gente tem que botar lá em cima como sendo sempre o foco, autonomia, autonomia, autonomia. Quando a gente pega fazendo alguma coisa por alguém, a gente, opa, eu não posso fazer, eu tenho que ensinar. Porque é tão automático que a gente faz. A gente abraça a causa e fala assim, deixa que eu faço, que eu sou a mãe, entendeu? É lindo isso. Mas atrapalha o tratamento todo. Então, assim, é bom que a gente comece a pensar de uma forma uma forma diferente e, sobretudo, que a gente tenha empatia com as famílias. Porque a gente passa por situações, a gente consegue um monte de objetivo, mas a gente também tem sentimento. Então, assim, toda vez que você agora passar por uma família, você que não tem um filho autista, você que está escutando aqui, e que de alguma forma vai entender o que eu estou falando, vai ter mais empatia. Não é dizer coitadinho, é oferecer ajuda na hora que precisar. Você precisa de alguma ajuda? O que eu posso fazer para te ajudar? De alguma forma eu tenho alguma coisa que eu posso te ajudar? Se eu não puder te ajudar, não critica. Não critica, não fala o que não vai trazer benefício para essa pessoa, não põe essa pessoa, não deprecia essa pessoa. Verdade. Né? E não precisa sobrevalorizar também, não, que a gente também não é nenhuma santa, não. A gente só quer o apoio. A gente só quer apoio e respeito, né, Pan? Então, assim, a gente já está passando até de uma hora. Olha só como passa rápido. Porque a gente começa a conversar, gente, você vê que a gente vai entrar meia-noite aqui. Então, eu continuo falando. Eu acho muito importante a Pamela agora finalizar dizendo o que ela percebe no futuro dela, com o filho dela nos Estados Unidos, que provavelmente ela não teria aqui, né? Não querendo valorizar os Estados Unidos, mas querendo valorizar os processos que precisam ser passados daí para cá, que é isso que deveria de acontecer, e o que ela consegue vislumbrar. Porque quando ela soube o diagnóstico, ela entrou naquela luto, como todo mundo entra. Eu quero saber como é que você imagina o seu filho agora, depois que você já está mais treinada, que você já está estudando mais coisas, que você tem esse apoio aí de tratamento e o apoio da família, que é o mais importante. Verdade. Como é que você enxerga o futuro do Arthur agora? Ai, falar do futuro, ainda mais como mãe, né? A gente sempre imagina o melhor para o nosso filho, né? Mas vamos sair do mundo imaginário e voltar, pisa no chão, vamos falar da realidade, né? Como eu vejo que o tratamento nas escolas, o tratamento da pessoa que tem o autismo, ele é totalmente diferente, a pessoa é vista como respeito. O meu filho, ele tá numa sala especial hoje lá na escola, mas ele tem a possibilidade de ir para uma sala regular e ele tem profissionais acompanhando ele o tempo inteiro para que ele atinja os marcos do desenvolvimento para a idade dele. E esses profissionais também passam para mim qual é o meu papel como mãe, como auxiliadora, né? Para que a gente chegue
ao caminho que a gente precisa. E também aqui a gente tem muito incentivo, né? Incentivos depois que as crianças chegam a 14 anos, na idade escolar, eles começam a conversar com a criança e ver quais são as suas aptidões. Você vai continuar os estudos ou eu vou te encaminhar para o mercado de trabalho? Então tem um programa aqui no país que ajuda e dá incentivo para as crianças que têm uma deficiência, que no caso aqui a gente fala abertamente, uma disability. Quem é autista aqui é disability e pronto, acabou, é diferente do Brasil. E a gente usa essa nomenclatura sem medo e tá aí. Então eu acredito sim que o meu filho ele vai chegar, se ele quiser ir para o ensino superior, ele vai ter condição. Se ele quiser ir para o mercado de trabalho direto, ele vai ter condição, porque existe incentivos do governo com relação a isso. Então isso me faz respirar assim, ó. Nossa, é o que me deslumbra, é o que me motiva a continuar. Porque se o tratamento fosse ruim, eu com certeza voltava para o Brasil. Seria tipo, vou voltar. Mas como eu consigo ver a luz no fim do túnel dessa forma, eu respiro feliz que eu tô no caminho certo. Sim. É isso aí. Eu vou até fazer um adendo aí, porque assim, na realidade a gente precisa entender que a gente vai inserir essa pessoa com autismo na sociedade. Então, independente do nível de suporte, porque o nível de suporte do Arthur, ele vai mudar agora o diagnóstico do CID, né? Vai mudar um pouco, mas ele está do leve para o moderado, né? Em algumas coisas leve, outra moderado. Então, tem muita gente que foca muito no nível de suporte. Eu diria que você deve focar mais na autonomia. Descobrir o que o seu filho tem. Se ele tem só autismo, se ele tem autismo com outros problemas associados, para você poder trabalhar todos eles. Mas independente do que vai ser feito de tratamento, em casa é sempre a mesma coisa, é sempre focar na autonomia, é sempre saber que ele vai ser um adulto, é sempre saber que ele vai ser um adolescente, é sempre saber que ele vai ter uma vida independente, ainda que ele more com você o resto da vida, mas ele vai trabalhar, ele pode dirigir, ele tem um mundo de coisas que podem fazer, não é porque ele é autista que ele está limitado a não ter uma vida social, limitado a não ter uma vida, isso não é uma condenação. Não. Né? E eu canso de falar, laudo não é condenação, laudo é justamente uma forma, a maneira de você começar o tratamento. Né? É uma maneira de você... Exatamente, é o teu ponto inicial, é o que eu vou fazer para que essa pessoa se insira na sociedade. Eu acho que isso é muito, muito importante, né? E é um papel aí, olha aí o Tiago, o Tiago, que é marido da Pamela, também não entendia muito bem, agora ele está entendendo muito bem, melhor ainda do que eu imaginava. Então é isso mesmo, Tiago, a gente trabalha junto, trabalha como casal, como família, porque é isso, é traçando planos, não é saindo que nem desesperado procurando um monte de tratamento, achando que isso vai resolver, não é isso. É planejamento, é sabendo, é tendo foco, é observando a pessoa, vendo quais são as habilidades, conforme ele vai crescendo, vocês que são especialistas do filho de vocês vão observando mais, ele consegue fazer melhor isso, ele gosta mais daquilo, e aí vocês vão inserindo eles e aproveitando os programas que a própria escola, as instituições dão, né? Que é o mesmo que deveria ser feito aqui também, infelizmente não é assim, né? Então, assim, e precisava ser trabalhado assim, mas graças a Deus, tem muita gente boa estudando, tem muita gente boa entrando no mercado, e as novas gerações com certeza vão ter um tratamento muito mais adequado. E é isso que eu torço, né? Porque não é só para mim, não é só para a Pamela, é para todo mundo precisa, a gente precisa de qualidade de vida, a gente é humano também, a gente precisa que o nosso filho seja autônomo, não é por egoísmo, né? É porque eles precisam vai ser melhor para eles e para a gente também, enquanto qualidade de vida, a gente também precisa, não é verdade? A gente envelhece, então vamos pensar. É o Tiago aqui, ó. Entendo perfeitamente, Arthur, pois somos muito... Exatamente, Tiago, que bom que você já está começando a ver as coisas como tem que ser vista, é isso aí, assim que eu gosto. Então tem dia ruim, mas a gente nunca baixa a cabeça, é isso que a gente tem que fazer. Chora, se tiver que chorar, reclama, mas sacode a poeira e vamos embora. Vamos perguntar, vamos estudar, vamos procurar saber. E como eu sempre falei e volto a falar, fiz o projeto porque eu queria muito que isso tudo ficasse gravado para as novas gerações, para quem precisa.
E para quem... E a minha musa inspiradora está aqui falando comigo. E eu não estou puxando saco, não, porque você sabe de quanto eu te amo, quanto eu te conheço há muito tempo, né? Então, assim, não é só uma questão do autismo que juntou a gente, porque a gente já era amiga antes disso, né? Então, assim, tem todas essas questões, eu acho que é bom a gente apoiar o outro sempre, tá, Pamela? E aí o seu papel no futuro é apoiar as outras, porque a gente faz assim, dá a mão. A gente vai dando a mão, a gente vai ajudando, e assim a corrente do bem vai caminhando, tá bom? Olha, muito obrigada pela tua presença aqui. Obrigada por tudo que você falou aqui para todas as pessoas, para as pessoas poderem entender as diferenças daqui em Brasil. A gente não entrou no nível técnico e nem é para entrar, porque a gente está falando com famílias, não é para complicar, é para explicar. E assim, eu acho que o projeto é isso mesmo, o projeto é para ensinar de forma mais fácil, o desenho para mim veio para desenhar os processos, para facilitar as pessoas, para as pessoas poderem entender, né? De uma forma mais simples. Não quer dizer que a gente não tenha nível técnico, não quer dizer que eu não tenha, que você não tenha estudado, nada disso. Mas a gente está aqui para explicar de forma mais simples, né? E as pessoas precisam entender para trabalhar isso em casa, porque é esse o pulo do gato. Esse precisa de terapia sim, precisa de tratamento sim, precisa de médico sim, mas precisa muito mais dentro de casa, porque é onde que a gente está mais tempo com essa pessoa que foi diagnosticada, né? E, assim, agradecer também a presença de todo mundo aqui, a família toda da Pamela, que bom. Eu espero que vocês entendam um pouquinho mais sobre autismo agora e que possam apoiar a família, não só a Pamela, mas qualquer outra família que vocês tenham conhecimento, que tenha filho autista, né? E, na realidade, não é, desculpa, não é fazer pelo outro, mas é, de alguma forma, se colocar à disposição para trazer informação, né? Uma informação de qualidade que vai trazer qualidade de vida para essa família, né? Porque não é fazer pelo outro, a gente dá, não é dar o peixe, a gente ensina a pescar, né? A ideia é essa. Então, um beijo enorme, tô morrendo de saudade, qualquer hora a gente se fala de novo. Aí tá sempre se falando, tá tudo certo, né, Pamela? Um beijo enorme nas crianças, no Arthur, diz pra ele que eu fiquei muito feliz em ver o vídeo dele hoje, viu? Muito feliz. Adorei, muito fofo, muito fofo. Peraí, tem mais um comentário aqui do Thiago. Tu já falou, semelhante, botaram aqui palmas, bacana. Pamela, minha nora, linda, parabéns. Ela é linda mesmo, parabéns, tá de parabéns mesmo. Vou te falar, ela aprendeu muito rápido e eu espero que os outros pais também que assistam os vídeos possam aprender e incrementar dentro de casa, porque é esse o caminho, gente. E a gente consegue. Pode ter certeza que a gente consegue. Né? Não consegue o que a gente quer. A gente consegue o que é possível e o que vai ser necessário para o nosso filho, né? Não é o que a gente quer, a gente não vai curar autismo, a gente não vai fazer ninguém virar normal, a gente vai fazer com que essa pessoa tenha qualidade de vida e a família também, né? Um grande beijo para você, a gente se vê logo, logo. E um beijo para todo mundo que está aí. E vamos divulgar a boa notícia e ajudar todos que estão precisando, tá? Ó. Verdade. Obrigada pela presença de todos aqui na live. Fico muito feliz, tá? Por vocês estarem aqui. Um beijo a todos. Tchau, gente. Boa noite.